E tem anúncio oficial no Flamengo, negócio sendo desfeito, Varela recebendo uma sondagem perigosa do futebol do exterior e Zico dando a expectativa dele pro Flamengo no Mundial, tudo isso no vídeo de hoje. E antes, eu quero saber se você já deu o like no vídeo, já se inscreveu no canal e ativou o sininho para não perder nenhuma notificação. Já fez isso tudo? Então pega a visão, segue o Lucão e bora pra vinheta! Seja bem-vindo ao canal Lucão Vital. E fala galera, eu sou o Lucão, estamos aqui hoje para falar tudo do nosso Mengão, Flamengo que se reapresenta hoje sim, hoje à tarde, 3h30. Ficou uma informação aí desencontrada, chegaram a falar que seria só na sexta-feira, mas hoje à tarde o Flamengo se reapresenta. Não necessariamente vai ter trabalho de campo já hoje, pode ser que isso aconteça amanhã e aí que poderia estar esse desencontro de informação, mas o fato é que a reapresentação é hoje à tarde, às 3h30. Flamengo começa a preparação para o Mundial, oficialmente hoje, com pelo menos aí 10 dias de preparação para os jogadores que não estão na data FIFA, para os jogadores que estão com as suas seleções, aí o tempo fica mais curto. E hoje, falando em seleção, tem o jogo do Brasil contra o Equador, às 8 da noite. Tendência aí de Gerson e Alexandro como titulares da seleção, com o banco aí com Wesley, Léo Ortiz e o Danilo também. Além deles, hoje joga também a seleção do Uruguai contra o Paraguai, também às 8 da noite. E aí Varela, De La Cruz e Arrascaeta estão aí relacionados, né? A gente não tem ainda a prévia da escalação, mas a tendência é que pelo menos 2 desses 3 comecem como titular. Mas o principal aí pra gente, a gente sabe como sempre torcer para não ter lesão, porque o Flamengo, em época de data FIFA, é um Deus nos acuda, tomara que não tenha nada nesse sentido. E falando em Varela, a gente tem uma notícia hoje ainda para dar, com uma sondagem que ele está recebendo aí, ele que está já na iminência de entrar nos últimos 6 meses de contrato. O Flamengo saem informações de que está fechando, de que está acertando os valores. O próprio Varela fala também que não vai ter problema em renovar, mas daqui a pouco bate aí nos 6 meses finais de contrato e ele pode assinar pré-contrato com outro time. Ele tem 32 anos, mas teve uma sondagem aí que a gente já vai falar. Antes disso, vamos falar que a torcida do Flamengo tá fazendo uma campanha aí no X, né, no Twitter, nas redes sociais, por um treino aberto antes da viagem para o Mundial. É o termo mais falado da internet nessa noite aí de quarta-feira. E aí teve uma notinha aqui do Vênia Casagrande. A torcida do Flamengo está fazendo campanha nas redes sociais para pedir à diretoria um treino aberto no Maracanã antes do embarque da delegação para a Copa do Mundo de Clubes. A hashtag treino aberto no Maraca já é uma das mais faladas no X, ou no Twitter. Porém, a probabilidade maior é que não aconteça. A diretoria entende que é um tempo muito curto. O Felipe Luiz não é muito adepto dessas festas aí pré-viagem para torneio, então não existe uma grande chance de acontecer, mas dependendo da mobilização, vai que eles mudam lá de opinião e acontece o treino aberto. Comenta aí sua opinião, se você acha que é válido para os jogadores sentirem aí o calor da torcida, se não é válido. Dependendo da data, boa parte do time titular nem estaria presente, por conta aí da data FIFA, por eles estarem servindo as suas respectivas seleções. Então, quero ouvir sua opinião aí sobre essa questão do treino aberto ou não. E teve agora uma notícia, uma polêmica envolvendo o Danilo numa entrevista que ele deu à Romário TV, em que ele falou, entre outras coisas, ele deu uma entrevista mais longa, falou que a seleção é uma bagunça, deu uma esculachada lá na seleção, só que ele tá lá, né, convocado agora. E aí o pessoal foi procurar saber, essa entrevista que ele deu pro Romário a gravação foi feita há mais ou menos uns 2 meses. E essa declaração foi dada no momento em que estava lá ainda o Edinaldo. E aí, de fato, estava uma bagunça. Hoje em dia,
se procurar direitinho, você vai ver que ainda tá. Mas como ele tá lá convocado agora com o Ancelotti, e acredito que ele não falaria isso hoje em dia. Mas para quem tiver acesso a essa entrevista, acabar chegando e vir um corte dele falando nesse sentido, dizendo que é uma bagunça e tal, tem que botar o contexto que era a época do Edinaldo Silva, 2 meses mais ou menos atrás do período atual, que por mais que ainda esteja bagunçado, agora já tem um treinador, já teve a mudança do presidente, existe um movimento aí para ver uma série aí de mudanças, então vamos ver no que vai dar. Isso tudo, mais a declaração dele começou polêmica, mas foi esclarecida por, assim, aparentemente foi postado um pouco fora de contexto, fora do tempo, mas o Danilo criticou, mas criticou há um tempinho atrás. Mudando de assunto, o Zico deu uma entrevista ao podcast Coluna do Fla e falou sobre a expectativa dele no Flamengo no Mundial e, mais uma vez, além de quase tudo que ele faz na vida dele, ele foi perfeito na forma de conduzir a expectativa. E eu concordo 100% com ele. Zico deu o papo sobre a expectativa para o Mundial. E aí a informação é do Pablo Rafael Rua, que entrevistou o Zico no podcast, e aí tem a fala dele aqui. Do Pablo Rafael primeiro e depois as aspas do Zico. Conversando comigo sobre o Mundial de Clubes, Zico revelou que acredita que o Flamengo tenha time para passar de fase. E aí a fala do Zico. Eu acho que o Flamengo chega muito bem, né? Seguro, confiante, está bem no campeonato, bem na Libertadores, bem na Copa do Brasil. Os adversários são sempre difíceis em qualquer competição. E o time está preparado, aos poucos recuperando os jogadores que estavam lesionados, voltando aos poucos. Então, vão ter uma boa semana aí para preparação para chegar bem lá no Mundial. É um grupo que não é tão difícil assim. Acredito que o Flamengo possa passar para as oitavas. E é bom que, cada vez mais, ele vai ajustando a equipe. Avaliou Zico. E é isso. A nossa expectativa para o Mundial, pelo menos a minha, e que não é pequena, a expectativa minha é muito grande, mas não é uma expectativa para título, para chegar lá em semifinal, em quarta de final. É óbvio que seria sensacional. Mas a minha expectativa é justamente ver o Flamengo nesse torneio que é um marco para a história do futebol. Por mais que não estejam, principalmente na Europa, dando tanta bola assim, é uma Copa do Mundo de clubes. O futebol, aos poucos, e aí muita gente acaba não percebendo isso, mas aos poucos ele vem ramificando. O centro de poder e de dinheiro que sempre foi a Europa, aos poucos está se espalhando um pouquinho por outros cantos. E a tendência é que essa hegemonia dos times da Europa diminua com o passar do tempo. E que fique uma coisa mais equilibrada, com mais centros em outros continentes que possam bater de frente com os times da Europa. Claro que isso é um processo. Hoje, os times europeus têm mais estrutura, têm mais dinheiro, têm o favoritismo no Mundial de Clubes, mas tudo pode acontecer. A minha expectativa principal é de ver o Flamengo envolvido num torneio dessa magnitude, nesse momento histórico do futebol. Então, essa é a minha expectativa, essa a minha ansiedade, é ver o Flamengo participando disso tudo. E aí, é claro, fico satisfeito com uma classificação para a segunda fase, fico muito feliz com qualquer passo além disso que o Flamengo dê, e é muito em linha aí com o que o Zico falou. Acho que tem boas chances de passar, tem um grupo que que dá condições do Flamengo passar. Não acho um grupo fácil, mas o Flamengo é, para mim, a segunda força do grupo. Tem como passar, e aí, caso se confirme passando em segundo, aí provavelmente vai pegar um time muito forte, talvez até mais forte que o Chelsea nas oitavas, e aí diminui as chances bastante de avançar para as quartas. Porém, se consegue uma combinação aí nos 3 jogos que faça passar em primeiro, se arranca um empate com o Chelsea, faz mais saldo nos outros jogos, se vencer os outros 2, existe uma chance até de passar em primeiro. E aí aumenta bastante a chance de chegar
até umas quartas de final. Mas a ideia principal dessa fala do Zico e que eu concordo muito é fazer o flamenguista, o rubro-negro, celebrar a participação do Flamengo. E não ir para cobrar um resultado muito expressivo por lá. É muito mais sobre essa participação, primeira versão aí, primeira edição desse torneio, mais do que achar que o Flamengo vai chegar numa final, vai ser campeão. E existe a possibilidade, eu acredito que seja possível sim, mas a cobrança tem que ser por boas atuações, competitividade e chegar até onde conseguir chegar de forma com honra, né? Sem também vexame. Mas é essa que para mim é a expectativa e eu gostei muito de ver essa fala do Zico porque eu acho que vai bastante de encontro com o que eu penso. Então, muito legal essa fala do Zico. Gostei de, assim, quando eu vi, eu tive muita vontade de trazer aqui para vocês, porque eu acho que reflete muito o que o rubro-negro deve pensar para esse Mundial e o que eu penso também sobre esse torneio. Mas vamos mudar de assunto, porque nem tudo é notícia boa. O Varela recebeu uma sondagem que pode ser bem perigosa. O Peñarol voltou a sondar a situação do Varela no Flamengo em contato informal. O staff do lateral de 32 anos mantém relação amigável com o clube uruguaio, porém, no momento, deixa claro que o foco é renovar com o Flamengo. O próprio Varela está convicto de que pode evoluir mais com o Felipe Luiz. A gente sabe que o único episódio aí que a gente pôde duvidar do Varela, não em relação ao futebol, mas em relação ao comprometimento dele, foi aquela confusão dos torcedores do Peñarol aqui no Rio de Janeiro. Teve aquele quebra-quebra, saqueando, e aí o Varela apareceu lá no meio. Depois ele esclareceu que ele foi resgatar um amigo que pediu ajuda, que estava lá no meio. Mas foi um momento e justamente torcedores do Peñarol, que é o time de coração dele, onde ele já jogou, e aí essa sondagem agora do Peñarol. Não acho que, pelo menos nesse momento, vá surtir algum efeito negativo, que exista alguma chance do Varela não renovar. Porém, o Flamengo precisa fechar logo esse negócio, porque o Varela é uma peça fundamental no elenco do Flamengo. Se encaixou bem, está demonstrando ter até muita versatilidade jogando em posições diferentes. Então, Varela tem que renovar logo, o Flamengo não pode dar mole, senão vai acabar perdendo o jogador para outro clube, senão o Peñarol. Com certeza ele vai ter outros interessados nessa virada agora do meio do ano, que inclusive vai possibilitar ele assinar um pré-contrato com outro time, caso ele não renove até o fim de junho. Vamos acompanhar e eu espero que o Flamengo não dê esse mole aí. Agora, mudando de novo de assunto, a gente vai falar aqui de empresário de Carlinhos e a diretoria do Vitória vão tentar antecipar o fim do empréstimo do atacante, tentar cancelar o negócio. O entendimento é que o jogador acabou não se encaixando ao estilo de jogo do Leão e vão tentar o retorno do atleta ao Flamengo. A diretoria do Flamengo precisa dar o ok para que isso aconteça e até o momento não teve o aval. Pelo que foi apurado, a ideia não é aceitar o retorno. A única forma seria os representantes de Carlinhos conseguirem um outro clube para o jogador ser emprestado novamente ou até mesmo vendido. Carlinhos fez 19 jogos pelo Vitória e marcou 4 gols. É isso. Vitória tentando devolver aí o Carlinhos e o Flamengo tem a opção de não aceitar. Provavelmente deve ser esse o caminho. O Flamengo falar, não, vamos botar o staff do jogador para ver se encontra um outro time para ele. Se não encontrar, ele fica até o fim do ano aí conforme assinado no contrato de empréstimo. Vocês tratem de arrumar aí uma forma de encaixar ele no time de vocês, ou ele fica como reserva entrando no segundo tempo, mas a gente não quer ele de volta agora não. Tendência que o Flamengo responda dessa forma, a não ser que apareça outro clube querendo o jogador. E teve anúncio oficial, o Flamengo anunciou a chegada de Jorginho na sexta-feira pela manhã. O Arsenal também anunciou oficialmente a saída de Jorginho, ele que chega no aeroporto essa sexta-feira às 5 e pouquinha da manhã, 5h20 e poucos o voo dele. E
o Flamengo já pretende, além dos exames médicos, fazer a apresentação do Jorginho em seguida, ou na sexta-feira à tarde ou no sábado, para já deixar o Jorginho livre para preparação, junto com o restante do elenco, pro Mundial de Clubes e pro jogo contra o Esperance, já no dia 16. Então, boa notícia, anunciado oficialmente tanto pelo Flamengo quanto pelo Arsenal. O anúncio oficial do Flamengo não foi ainda aquele cheio de gráficos, comemorando, porque é o anúncio de que ele chega na sexta para fazer os exames. Dando tudo certo nos exames, aí sai o anúncio do marketing oficial, cheio de história. Só um detalhezinho antes da gente terminar aqui, a questão lá do Montoro, que teve, depois da repercussão toda, da informação dos jornalistas, veio mais uma informação agora da própria diretoria do Flamengo, dizendo que o Flamengo até foi procurado pelo staff do jogador antes dele começar as negociações com o Botafogo, e o Flamengo não teve interesse. Então o Flamengo não quis prosseguir com as negociações, achou que pela idade do jogador ele era caro, não se encaixaria agora ao estilo de jogo do Flamengo e não seguiu com as negociações. Ele se acertou com o Botafogo, veio para o Rio de Janeiro para fazer os exames, e aí começaram a surgir aquelas notícias do Vene Casagrande, de outros jornalistas que falam sobre o Flamengo, de que o Flamengo estaria tentando atravessar. Isso, pelo que foi dito depois, foi aparentemente uma tentativa do empresário de subir um pouco mais os valores, de dar aquela cavada dizendo que haviam outros interessados para tentar ganhar algum a mais aí, principalmente em relação à comissão do Botafogo momentos antes do exame que o jogador faria aqui no Rio de Janeiro. E aí acabou que horas depois ele foi anunciado pelo Botafogo, com aquela gracinha provocando o Flamengo, mas a história, pelo que é dito aí pela diretoria e pelos jornalistas que cobrem o Flamengo, foi essa. O Flamengo não quis negociar com o jogador e depois ele acabou indo para o Botafogo e aí gerou esse burburinho aí, esse desencontro de informações. Beleza? Por hoje era isso. E fala, galera da nação rubro-negra, nação maior e mais amada de todo o Brasil. Antes de encerrar o vídeo, eu quero saber se você já deu like no vídeo, já se inscreveu no canal e já ativou o sininho para não perder nenhum novo vídeo. Além disso, tem o botão hypar, que me ajuda muito a levantar o vídeo, a mandar o vídeo para cada vez mais gente. Você que tá aí no celular, lá na parte dos comentários, é só arrastar pro lado que vai aparecer a opção de hypar, e você clicando lá me ajuda muito a crescer o canal e me incentiva a continuar produzindo conteúdo aqui para vocês. Me ajuda nisso aí, beleza? Muito obrigado e até a próxima. Obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e nos seguir em todas as redes. Até a próxima!